Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Mefistófeles e Margarida, de José Valentim Fialho de Almeida. Domingo de entrudo, alguma chuva, lama, poucas máscaras nas ruas. A clara vendera poucas flores, não por falta de canseiras, que a viram onde circulava a turba, à porta da Trindade, pelas tabacarias e pasteleiros, ao passeio público, na alta, na baixa. Pouca sorte. Não era bonita, não era gaiata, nem tinha fatos garridos. E pobre, era o pior. Palavra. Quem ia agora fazer caso de semelhante diabo e comprar as violetas fanadas e as tristes rosinhas murchas dos buquês do seu açafatinho de vimes? Embalde baixou ela os preços. Metia o seu comércio às ventas de quem passava. Apregoou, gemeu, suplicou, tentando dizer as misérias da sua vida negra. Dias sem comer, renda da casinhola a pagar, os filhos, frio, doença. Mas encolhiam os ombros. Antes de tudo, os importunados olhavam-lhe para a cara e viam um estafermo amarelento e picado de varíola, covas nas faces, olhos mortos, sem brincos nem meias, o lenço da cabeça amarrado adiante, um cazibeque com remendos nos cotovelos, a saia desbotada e gasnete com essa cor de burel, carcomida e velha, que deixa adivinhar um corpo de arenque, chupado e ossoso. E vendendo flores tão servidas como ela, ainda por cima. Um marujo que ia tocando com outros em guitarras, ferros velhos e caçarolas arrombadas. Nesse carnaval de tabernas e bairros lúgubres, atirou-lhe um encontrão, dizendo: "Você enrica com o estabelecimento, Olaré?" E matulões e chinelos, cobertos de trapos, luzindo de papéis doirados, todos sujos de vermelhão, dançando ao som das castanholas, numa alegria inóbil, galegos, cabos de polícia, vejetes de facalhão em riste e dedos imundos. Ao passar por ela, beliscavam-na, dizendo-lhe ao ouvido recados torpes. Fúfia, rainha das iscas e fandangueira de escada, convidando-a para dormir em hospedarias de má nota. Quanto a vender flores, nem uma. Um dia triste, esse domingo de carnaval. E passando pelos armazéns de comida, mercearias, pastelarias e restaurantes, a hora em que acendiam o gás, ela sentia um surdo desespero de sua penúria. Ante esses rumores de gente que apressava, comprava e comia, dizendo: "Não pode ser", aos que esmolavam na rua. Em todas as lojas ia um movimento de festa. Saía gente com embrulhos de doces, cabazes de provisões festivas. Através dos vidros embaciados das casas de pasto, passavam silhuetas de moços servindo às mesas. Ouvia-se o tinir dos talheres e das louças, vozes dizendo: "Salta isso, salta aquilo." As montras provocavam pela ostentação das peças frias, perus de recheio, salsichas enroladas num leito de salsa e rodelas de limão, pinhas de fruta afogadas em flores, os camarões, lagostas de patas hirsutas e as cabeças de vitela crua, escanhoadas e tenras, que fazem pensar na risonha Herodíade, mostrando em prato de ouro a cabeça lívida de João Batista. Flores baratas, ó fregueses, aqui estão ricas flores, muito baratas. Caiu a noite, cada qual gozava, iam bêbedos caracolando na rua, e o céu tinha serenidades no alto, sob o frio luar de fevereiro.
Clara foi para casa doente. Amanhã veremos, dizia ela, esperançada ainda, borrifando com água fresca o cabazinho de ramelhetes já murchos. O filho mais novo estava em prantos no berço, grunhindo talvez de fome. Clara deu-lhe a teta, mas a criança recusou-se a pegar-lhe, sentindo o leite ruim, da febre, da caminhada, da debilidade e má alimentação. Às 4 horas do dia seguinte é que Gabriel, o mais velho dos garotos, apareceu em casa, todo empoado, amarelento da noite perdida, e com os ares de pândego que deixaram a pobre mãe boquiaberta. Nem uma única cautela vendera, das 5 com que abalara da casa um dia antes. E a situação carregou-se. Vizinhas não as havia ali tão perto. O antro em que viviam dava de uma banda sobre quintalões alagadios, enquanto da outra ia abrir num desvão de muralha aluída, entre cocheiras fétidas, onde a toda hora moços esquálidos diziam maroteiras, ou repicavam fadinhos langorosos. Aquela solidão punha incomunicáveis com o resto do mundo os farrapos e as fomes desses desprezíveis. Mesmo de dia, fazia a noite na caverna, e gotejava do muro um pranto deletério, que Clara nunca conseguia estancar. Esta existência de privação e sobressalto, subterrânea, quase proscripta, era de contínuo sob a ameaça de tentações singulares, companheiras da miséria e do abandono. Mesmo instruída e esquálida, a pobre era ambicionada, espiada, acometida. Em volta da sua toca, girava, esperando um instante crítico, a cambada imunda das cocheiras perto, homens sem idade, corcovados, rotos, batendo tamancos e batendo fados, num asco de estrume que os degenerava em ratazanas de esgoto. Essa gente caída na última torpeza, serenos de noite, guiando trens suspeitos, moços de estrebaria limpando o gado e as imundícias do estábulo, sabendo crimes, conhecendo os vagabundos, ladrões, assassinos e meretrizes. Tinha na cara, em sulcos terrosos, um atestado lúgubre de infâmia. 2 ou 3 tinham a Clara de olho, e, se haviam recolher da venda, diziam-lhe maroteiras, roncando de luxúria bestial. Nem se imagina a teimosia dessa canalha narcotizada para toda a espécie de brio. Pela noite, sentindo a viela deserta, vinham bater-lhe surdamente na porta, ou cantar-lhe fados de alcouce numa aravia baixa, onde esguichavam os erotismos do degredo, e sardanapaliscas com pretos. E de uma vez, acordando às 10 horas, Clara sentiu-se abraçada pelas costas, e uma voz, trescalando a podridão, dizia-lhe, em jactos de ânsia, volta-te, volta-te. Havia entre todos um corcunda que lhe inspirava terror. Era talvez um velho, ossudo e luzidio, com voz gutural, o vinho carniceiro, tipo de impudência que nada teme e nada respeita. Na cocheira chamavam-lhe o Tromba, pela montanhosa construtura do nariz leproso e uma dentuça oblíqua, asquerosa de cárie. Para bem dizer, era a última fase do homem degenerado em besta, espécie de gorila sem força nem agilidade, conservando todavia nos meneios cambados e nos traços físicos evidente a herança do quadro humano-rei. Os outros da cocheira ainda conservavam algumas regalias de homem. Guiavam de noite cupês fechados, podiam transportar-se uma vez ou outra na almofada dos trens, à laia dos trentanários, ou dormir fora e guardar-se de certos serviços. O Tromba não. Era um pedaço da cocheira, uma dependência do estrume em que dia e noite se atascava o empedramento do casebre.
não podendo sair mais que para dar água às cavalgaduras, dormindo na palha podre pelas bestas esfocinhadas das manjadouras, sob os cheiros da urina, entre guinchos e pulos das argamassas, cuja voracidade por vezes lhe espetava dentes na pele sarnosa das canelas. O álcool, as doenças obscenas e esse raquitismo larvado, tão frequente no sopé das cordilheiras altívolas, tinham-no imbecilizado a ponto de lhe fazerem esquecer a maior parte dos termos, irracionalizando-o de um modo assustador. No fundo das suas órbitas lúgubres, uns olhos aguados, mortos, cheios de uma espécie de goma de amido, jamais boliam para ver. Falava por gritos, imprecações e monossílabos, a homens e a bestas, numa toada sorna, que apenas ciflava forte nos vortilhões de cólera. Incapaz de comoções intermédias, era terrível e extraordinário nas tempestades interiores, que difíceis em salteá-lo eram dificílimas de esvair, convulsionando-o assim por horas, num fluxo e refluxo de doido furioso. Serviam-se dele os moços da cocheira como de um macaco de recreio ou de um urso habilidoso. E em círculo, no pátio, à hora do almoço, muitas vezes a Clara o surpreendeu embebedando o Tromba, para rirem depois, vendo-o cabriolar entre farrapos, com uivos de animal feroz. O Tromba tinha uma paixão pela Clara. Fez-lhe entender umas poucas vezes, explicava-o a quem queria ouvir. Essa paixão repelente e sórdida permitia à risota soez de malandrões de cavalariça, uma série de partidas da mais original obscenidade. O subterrâneo de Clara tinha fresta sobre o pátio da cocheira, abertura oblonga, estreita, sem postigo nem vidraça, onde a horrível focinhada do Tromba se colava atrozmente, nos dias vorazes de satiríase. E a pobre não era senhora de andar na casa, arregaçar as mangas, pentear os cabelos, curvar-se, dizer alto qualquer palavra, que essa voz mecânica do idiota, feita de sopros de fole sobre uma palheta relaxada, não uivasse de amor desonesto, subindo e arquejando, conforme a sobrecitação despertada. Clara buscava furtar-se, quanto era possível, ao campo de visão da fresta. Arrumara as camas a um canto, fazia a comida noutro. Tinha a louça no recôncavo de outro canto. E se fugia das palavras dele, dos seus olhares chamejantes e propostas desavergonhadas. Era ver a raiva do idiota impotente para a chamar a si, como batia nas paredes, murros de possesso, como enfiava os braços pela seteira do covil, agitando as longas mãos de sapo à busca de coisa que esfarrapasse e destruísse. Outras vezes, mais quebrado, limitava-se a ficar de sentinela ao buraco, a rondar a porta da rua com solicitudes de cão faminto. E Clara sentia os tamancos dele batendo as pedras. Via-lhe a face unida à ombreira com humildade sombria. Risos de pergaminho, uma magreza hoffmânica e, pela camisola em rasgões, a cabelugem amarelenta do peito, empastada e fria, como pelos de cão morto ao relento. Os pequenos tinham um medo fúnebre de vê-lo. Choravam em o sentido vir, recusando tudo o que ele, nos seus momentos generosos de dinheiro, comprava para lhes dar. Uma noite, o Tromba enfiou bruscamente pelo subterrâneo antes que Clara tivesse tempo de gritar. Descalço, cansado, mais lívido que de costume, e sem palavra, estendeu-lhe na mão aberta umas poucas de libras. Ela ia, talvez, tocar-lhe, deslumbrada, sem mesmo dar por isso. Mas o Tromba recuara, e em convulsos sobressaltos, onde estralejava a dentuça com ruídos álgidos de ossadas. Num turbilhão de valsa macabra, se queres, vem te deitar. E como ela não dizia nada, furtei ao patrão,
Não digas a ninguém. Tem lá muito, eu sei onde está. Clara estremeceu de horror. Ele disse, anda dormir. E do seu queixo em cornucópia aquela ideia de prazer, uma baba hidrófoba pingava-lhe em grandes gotas turvas. Em lágrimas, voltada para um passado melhor, a pobre mulher recordava então o homem tão forte e moço a quem se entregara confiante, cheia de ventura e varrida de quaisquer receios, e que depois de a beijar, de a gozar, cansar, infamar e servir, tornando em fera, se aborrecera um dia, fementindo quanto de leal e sossegado lhe prometera. Ia em 2 anos que ele abalara de casa, um dia de festa, no verão, cantando rua abaixo, de a ouvir chorar abraçada aos pequenos, vestia ao ombro nos fumos de bebedeira da véspera. Aquele convívio de homem vicioso que a oprimira, tanto vendo-a fraca e dedicada, e às deshoras arrastava para casa os rufiões e bêbedos de sua laia, transformando em prostíbulo o antro em que os filhos viviam, exigindo baixezas da mulher, explorando-lhe os cobres da labuta cruel que a derruía, pondo-a muitas vezes pelos cabelos fora da porta e para o meio da lama, mumificara em pouco a mocidade dela, tornando-lhe carantonha ao riso, falindo-lhe as carnes, esburgando-lhe as mãos, chuchando-lhe os seios, e pondo-a para ali estúpida, supersticiosa e megera. E por isso, talvez, ela o amava ainda, e receberia se voltasse. Ai, quem dera! O pai dos seus pequenos, que partilhara do seu leito, e lhe tinha comunicado na primeira centelha do desejo o primeiro impulso da maternidade. Pela noite, nada havia de comer, e a pobre, que se sentia pior, deu ao mais velho os restos do dinheiro, a que fosse comprar ceia, um bocado de pão, conductos, queijo e manteiga para fazer papa ao pequerrucho. O garoto saiu, levando 3 tostões na ponta do lenço, e antes de ir ao padeiro, como era cedo ainda, alongou-se a passeio pela cidade. A correr subiu os paulistas, entrou no Calhariz e foi indo, até a praça de Camões. Além da gente ociosa que flanava aos magotes, largando a oficina, altercando as esquinas, entrando nas lojas de bebidas ou embasbacada seguindo na esteira das máscaras e musicatas burlescas, as ruas arquejavam no viver dos dias de semana. Estavam abertas as lojas, havia gás nas vitrines, lanternas sobre as tabuletas dos armazéns, barbeiros caros, postos médicos e fotografias. Rolavam os pregões, enchendo a noite de vozes irregulares. Notícias da última hora, cautelas, a rica água do Carmo. E enfiadas, salpicando de lama os transeuntes, as carruagens iam em todas as direções, cruzando-se, serpenteando, cheia de sortes de bal, mascarados finos e pândegos, com desavergonhadas. Gabriel era um moreno de olhos ávidos, pressentido, precoce e de uma indolência irritante. E por quanto se lhe deparava de belo, as danças, rumas de costumes doirados pendendo nas sacadas dos guarda-roupas de entrudo, as vitrines profusas de bijuterias, os bonecos, as porcelanas pintadas, cofres de facetas irientes, terras cotas, caraças, cristais e estojos. Sentia uma cobiça invadi-lo, e dentro em si próprio, na fogosa imaginação dos primeiros anos, turbulenta e ingênua, criava um mundo de folgares e extravagâncias. A cada passo modificado, refundido, remendado, feito de novo, e nunca definitivo, pelo que ia vendo na passeata das ruas. Começou, por exemplo, a desejar os soldados, cavalinhos e carros que via em exposição nos armazéns de quinquilherias. À porta do Bernardo, defronte no Seixas,
e mais abaixo ainda na Rua do Almada, na vitrine da Águia de Ouro, em toda a parte afinal. Depois, ambicioso já de projetos, subia a um trem, botas a Frederica e cabeleira de anéis, ou vestido de azul ao lado de um grande cão senhorio, como aqueles lindos meninos que acabavam de passar, num alto landau a 4, e de porta-machado, de bombeiro, de pajem, de velho, de diabinho e de polícia, dizendo adeus e esguichando toda a gente, com uma borracha de gomos verdes e encarnados, como via fazer a essa variedade de pequenos e grandes que se cruzavam nas ruas, tumultuando a pé ou de carruagem, e percorria as casas dos amigos, o Caetano da mercearia, o Cabo Ferreira, o Primo Inocêncio e os mais, levado pela mão das suas aias ao colo do papá, ou no carro do tio, entre criados de farda, velhos e graves, que dessem excelência, todos curvados de respeito. Recebê-lo-iam, então, num coro estático, sob saraivadas de beijos, na insolência dos mimos prodigalizados. Não te conheço, Máscara, não te conheço, diria o Caetano intrigado, aflautando a voz. À esquina do Loreto, Gabriel deteve-se um instante, aturdido pelo rodopio da multidão. Vinham em dúzias os trens de Calharis, de São Roque, do Alecrim, Santa Catarina e toda a banda, sobre o chiado que se alagava em luz, incendindo ao fundo da rampa o Gibraltar e cortando claros de gás na serpente humana, que nos asfaltos se agitava penosamente. O tom dos gritos e vozes ganhava sobre a respiração geral da cidade uma extraordinária altura. A cada momento, grupos de máscaras rompiam da gentana lúgubre, com o arsenal de chacotas sabidas, aos saltos, enfiando em tumulto por esses armazéns. Eram pastorinhas com faces a vermelhão, marafonas de cigarro ao canto da boca, cuia disforme, guitarra à banda e olho frascário, e pierrots, dominós de monco caído, toda a súcia que escoicinha entre farrapos e vinho. Através os vidros das portinholas viam-se, dentro dos carros, senhoras empoadas, vestidos brancos, decotes de flores e laços, luvas de canhão mole até ao cotovelo, cintilações de joias, espumas de renda, braceletes, leques e esmaltes nacarados de risos. Entre os amontoados de formas brancas e fofas, como flores rompendo da neve, às vezes emergiam as cabecitas das crianças em costumes de cetim e oiro. 2 passos adiante, Gabriel extasiou diante de certa montra com máscaras, onde estava muita gente parada. Deslumbrante de graça, malícia, colorido e contraste, essa exposição de caras grotescas, pelo cartão moldadas nas mais bizarras visagens. Gabriel, mesmo infeliz e penetrado de um surdo ciúme pelos prazeres que não podia gozar, teve de rir com os mais em frente de muitas dessas carrancas ensopadas de vermelhão apoplético, branco de clown, amarelo e até verde, com barbaçanas de talhe demoníaco. Os olhos vazios e espasmos, narizes em ponta de alambique, verrugas medonhas aqui e além, e dentuças de javali, cornamentas mefistofélicas, barretes imitando comadres e abajurs. Havia um galo petulantíssimo, enlevo e pasmo de quantos seguiam, de bico aberto e olho vivo. O Mariola dir-se-ia querer cantar. E na rua, em adoração à montra da loja, quem passava detinha-se a comentar todas essas fisionomias de cartão e encerado. Descobriam-se então analogias eróticas. Aquela parecia o fulano, a outra o cicrano. Aquela outra era mesmo o Jagodes tal. Saltavam risadas da turba, como crepitação de vinho num copo. E uma ovarina cheia de vergonha abalou, no meio da grita geral. Oh,
A tal cabeça de galo, com a sua crista escarlate tão finamente cortada no rebordo, o bico amarelo, olhos espertos e o todo invencível de um guerreiro, fascinavam Gabriel, aparafusando-o ali ao chão, atraindo-lhe as vistas e fazendo-o perder a memória de tudo mais. Como seria espirituoso enfiá-la como um barrete, deitar a correr rua fora. Cocorocó! Cocorocó! Ririam das janelas, as meninas atirar-lhe-iam ovos e rebuçados. E toda a gente teria desejos de saber quem era o galinho gaiato que tão petulantemente cantava. E sabendo-se que era ele, o Gabriel da Clara, que vendia cautelas e dera um prêmio de 100.000 réis aos fregueses, tendo ainda 9 anos, que sucesso não seria? Que de bolos não lhe atirariam as senhoras, flutuando nestes castelos rendilhados de auroras e sonho. Tinha maquinalmente levado as mãos às algibeiras e olhava sempre a radiante cabeça de galo, em desejos que lhe nascessem penas pelo corpo, belas asas de cores nos ombros e um admirável rabo coberto de plumagens. Cocorocó! Cocorocó! Sentiu alguma coisa dura no bolso e veio-lhe, de repente, um repelão interior. Eram os 3 tostões em patacos. Diabo! E encarando-o com ar de provocação, a cabeça de galo parecia escarnecê-lo, armar-lhe fosquinhas, dizendo-lhe a espaços: compra-me, não és capaz. Não tens cheta, pobretão. Então marcha, zzz, rua. Isto agoniava o Gabriel, que de olhos errantes, um abalo de crime, ia tocando sucessivamente os patacos no bolso ao acaso. Entrou na loja. Oh, meu senhor! O lojista remexia caraças, provava-as um instante na cara dos fregueses, desenrolando crepes, dizendo preços, indo e vindo muito atarefado. Oh, meu senhor! Repetiu Gabriel mais humildemente. Que temos? Disse o homem sem olhar. Quanto é aquele galo, faz favor? O lojista dobrou-se por cima do balcão a ver quem falava e riu-se. Aquele riso era terrível. Gabriel baixou a vista, arrependido de ter entrado. 15 tostões, disse o homem. O pequeno recuou, aterrado, como se o obrigassem a comprar, querendo ir-se embora e ficando-se, pegado no chão de medo. Nisto, um senhor que veio com 3 lindos meninos deu-lhe um encontrão casualmente, ao passar. E vendo o gesto do pai, um desses anjinhos cor-de-rosa, embonecado e loiro, ergueu a mãozinha para lhe puxar os cabelos. Os manos vieram logo a empurrar também o mendigo, puxar-lhe os andrajos, varrendo a loja numa cólera frenética e fria. Vinham em veludo azul, faixas de cetim pálido, cingindo-lhe os saiotes, meia perna nua, rebordos metálicos nas botas e chapéus revirando a maruja. O maior era um delgadito, de olho autoritário, boca frenética, estancando um desses narizes unciformes, que a gente depois vê entre aros de oiro no parlamento e na ópera, com a agressão de uma proa de guerra entre lucarnas de beliches. Eram desenchabidos, os 3, de uma magreza fina, cor de pingo de tocha, desfibrada e mole, que vem das ligações consanguíneas e da clorose dos salões, mas vivamente incendida pela chama inquieta dos olhos, luzidios como 2 ônix molhados, e a boca da loja, bem firmados na laje do portal, sobre tacões impertinentes, os 3 manos rechaçavam Gabriel em linha de batalha, tendo os braços estendidos, mãos retráteis e prontas a espatifá-lo. E esse tranquilo ar de vitória desdenhosa que serve a humilhar de morte o vencido. Gabriel corrido, humilhado e com medo que eles levassem a cabeça de galo, estava fora da porta com os punhos fechados, capaz de morrer de vergonha. E abrindo temerosamente a bocarra, deitou fora contra os insolentes, talvez meio palmo de língua.
Estes gajos, lá por serem ricos, disse ele no meio da rua. Mas sentia-se infeliz, desamparado como um cão e roído de miséria, no fundo da sua pequenez e da sua orfandade. Em casa, roendo o pão, malo queijo da ceia aos pés do catre em que a mãe se estirara, disse, num vago de saudade: a esta hora, mãe, toda a gente está aí a reinar e a comer ricas comidas. Se a gente fôssemos ricos. Clara mascava os miolos do pão sem vontade, seguindo a penumbra errante, que na muralha carbonosa e úmida, a luz do candeeiro sem petróleo fazia dançar vagarosamente. Como não respondia, o Gabriel olhou-a. Não é verdade, mãe? Não é verdade? Viste o teu pai por aí? Perguntou ela. Gabriel fez com a cabeça que não. Também nunca vê nada, o diabo, disse ela com mau modo, e ficou-se absorta em não sei que lembranças recônditas. Nem 5 réis em casa, cada vez mais exigentes os estômagos, a doença cortando-lhe o recurso do trabalho e no dia seguinte o seu cordão de ouro, tão falado, posto em leilão na casa de penhores, por atraso de juros. Não havia muito que ouvira no pátio da cocheira. Um moço contando aos mais o crime do Largo da Páscoa. No dia anterior, um malvado que se escondera debaixo da cama de um merceeiro e alta noite o degolara, depois de com ele rolar numa luta horrível, de que o cadáver expunha os mais atrozes sinais. Surpreendido em fuga com um saco de cobre, o assassino tinha confessado tudo, brandindo o punho ensanguentado num sardonismo altivo que lançara terror por toda a cidade. E outra vez o Tromba viera com dinheiro a fazer-lhe propostas. Aquelas coisas lançavam Clara num desvario. Vinham-lhe pressentimentos trágicos, medos de tudo, da noite, do idiota, dos ladrões e de morrer de repente, deixando ao desamparo as suas tristes criancinhas. E esse que ela amara, em que sítio parava? Por tabernas, talvez com moças de faca, na prisão ou no hospital, e as suas lágrimas corriam. No dia seguinte, Clara não pôde sair, sentindo-se mais alquebrada e dorida. Mandou Gabriel a venda dos ramelhetes, com recomendações para que não sujasse o açafatinho de Vimes. Os ramos eram uma desgraça de amachucados, murchos, sem aroma e sem cor. Quem compraria aquele esterco todo? Mas era entrudo. E a mulher ensinou ao pequeno o itinerário a seguir. Praça de Camões, Chiado, com estações demoradas onde estivessem muitos senhores, na Havanesa, nas pastelarias, a Porta da Trindade por causa do baile infantil, esquinas do Rocio, passeio. Foi-se Gabriel mais o precioso açafate de Vimes, apregoando, oferecendo a uns e a outros. 10 réis o ramo. Ramos grandes era o resto. Às 3 da tarde, desde a Praça de Camões ao Rocio, era penoso o trânsito, passeios apinhados de gente, mascaradas cruzando a via, trens cobertos de caixeiros, homens a cavalo, polícia em renques, muito chapéu amachucado. Entre a Havanesa e o Candelabro do Largo, a concorrência ia furiosa e compacta, de janotas e vagabundos, cujo gáudio consistia em fazer parar os trens, para lhes lançar imundícias dentro, esguichos de vários líquidos, cartuchos de pós, feijões e más palavras. Quem se indignava sofria apupos, os dichotes do alto estilo, e triplicada dose de porcaria anexa, convergindo ali no antecipado intuito de gozar o mais possível. Cada primate tratava de expedir berros furibundos e gargalhadas de bêbado. Alguns ardentes e ratões tinham-se empoado em casa. Outros, armados de borrachas com pipas guiam, regavam as golas e espinhaços da sociedade. Vários desabotoavam-se e beliscavam-se aos braços das mulheres do povo e pedindo desculpa do engano. E a cada vejete, galopando heroicamente na pileca derrancada, a áurea juventude da casa Garrett nomeava-o pelo nome.
Chamava-o, fazia-o parar para um segredo. Em carros descobertos e camisa, de máscara microscópica e luva branca, braços nus, pescoços nus, altas meias de seda desenhando pernas nervosas. As espanholas apareceram ao alto, batendo palmas. Houve na massa um urro, e o berreiro, avassalando os ares, explodiu de toda a banda, num triunfo indescritível. O elegante Ricardo até, da primeira sociedade, saltando a um dos carros, lançou às raparigas uma alta contribuição de beijos. A esse tempo, achava-se Gabriel à porta da Trindade. Saía gente de baile infantil. Quanto Lisboa tinha de crianças radiosas, perfumadas, iluminadas e frescas, vinha descendo daquele baile findo, todos os tamanhos e todos os vestuários, numa riqueza inultrapassável de estofos, bordaduras e agaloados. Uma espécie de gravidade e pedanteria aprumava alguns dos pequenos heróis. Viam-se grandes damas, de 4 palmos, roçagando caudas pelo braço de adoráveis fidalgos de Luís XIV, coquetes e róseas, rindo com as suas boquinhas inflexas. Havia polichinelos microscópicos como iluminuras preocupados das marrecas. Chapéu de guizos à banda, beicinho em momo desdenhoso e um azul cheio de sol no olhar. Os pequerruchos de colo eram os mais diabólicos e vivos gesticulavam por cima do ombro das amas com as mãozitas de covinhas, as unhas chatas, mechas de cabelo na testa e babando sem respeito os ricos fatos coloridos. Nas famílias fecundas e ricas, quando a ninhada iriente se ajoujava no fundo dos landaux descobertos, profundos e ovais, bolindo as cabeleiras luminosas, vestida das cores mais puras, cingindo-se com os bracinhos curvos, trilhando as divinas coisas da alma balbuciante, atirando beijos a primos e primas nas pontas dos dedinhos frescos, desinquieta, teimosa, ensolada, dir-se-ia uma família de aves do paraíso, exercitando forças à borda do ninho, para debandar, pipiando e rindo, na vida musical das florestas. Em cada detalhe de costume, cetim, brocados, cachemira, rendas e plumas, todo o bazar de estofos destinado a moldar os tenros corpinhos de uma graça divina. Se ia surpreender a passagem de dedos brancos e delicados e construir sem esforço a paixão das mães pelos seus bebês, a dedicação das irmãs mais velhas, os orgulhos talvez de toda a família, que se impusera colaborar na pequenina obra-prima, dando o estofo uns, cortando outros do modelo e cosendo a legião feminina por algum desses tranquilos serões em que as cabeças de redor da mesa num mimo se retocam, sob a luz velada do candeeiro. E Gabriel, de cabeça baixa, cheio de uma inveja lúgubre, esguedelhado como um monstro de conto, todo roto e todo sujo, pés descalços na lama, calçotas recomidas na orla e incrustadas a remendos de cor, o ar bisonho de um raposinho engaiolado. Estendia maquinalmente o açafate de vimes, vendo passar tantos príncipes e fidalgos, marquesitos de casaca a matiz e caixa de rapéis maltada, pastoras do Trianon levando papoilas e espigas nos chapelitos de palha, poetas e cardeais, tasquinhando bombons de chocolate e baunilha, frágeis judias de olhos pudicos, com pantalonas de seda clara, chapins de ouro e véus de lhama espumosa, os abades de corte, tricorne à banda e bengalão ferrado, e Mefistófeles de 4 anos, Marias Antonietas de 6, Shakespeares de 8, de envolta com as salsinhanas morenas e loiras, com mágicas primaveras, auroras e noites, margaridas de mãos cruzadas no colo, e escarcela a banda. Todo o mundo célebre da história e da arte, reduzido em escala infinitésima
alado de petulâncias vivas, rindo em graça virginal, tão cintilante de cor e adorável de pequenez, que dispersando em tribos pela rua, era como uma chuva de flores em cachos, vertida de alguma cornucópia de deusa pródiga, num dia de núpcias celestes. Flores a 10 réis, flores a 10 réis, é o resto, bons ramos. E para Gabriel, ninguém olhava. Muitos ramilhetes estavam completamente secos, havendo perdido o aroma e as cores. Uma vez ou outra, casualmente, os olhos de uma senhora caridosa ou de um velho conde detinham-se um instante sobre a mercadoria reles do gaiato, mas passavam logo, sorrindo alguns da miséria da pobre criatura, exprimindo outros uma simpatia triste, e nenhum dando a esmolinha suspirada. Não era chique. Por fim, Gabriel atirava os ramilhetes sobre quem passava, e ainda assim ninguém se condoía. Algumas meninas zangaram-se e uns poucos de senhores o repeliram, com dureza, quando de repente um cocheiro, magnífico como um elefante, cabeção de peles e pescoço curto, gritou à bruta: Ei, homem! Conduzia um carro balanceado em molas, fofo e caricioso como uma alcova, puxado a cavalos brancos. E Gabriel, que virara maquinalmente a cabeça, viu ao alto da escadaria do teatro, num cortejo de senhoras fidalgas e cavalheiros, os 3 meninos da loja de máscaras. O mais espigado ia de galo. Gabriel reconheceu a famosa cabeça da vitrine, de crista rutilante e alta como um penacho de couraceiro, as barbas pendentes, bico amarelo entreaberto. Para ser completa a ilusão, tinham vestidos os braços do pequenito em asas de ave, verdadeiras asas de penas, recortadas, retráteis, cheias de cambiantes e matizes. E se o menino cantava cocorocó, agitando as asas e debicando graciosamente as brancas mãos das senhoras, era uma risada de todas as bocas, um frenesi de beijos, um triunfo sem exemplo. Aquilo parecia a Gabriel uma afronta, mas atirou ao galo as últimas flores, sentindo a garganta presa de lágrimas e os olhos turbados de uma espécie de vertigem. Um dos ramilhetes apanhou o mais pequeno dos fidalguinhos, que se virou furioso do desacato, e dando com o descalção da loja de caraças, sobre ele rompeu de mão erguida. Oh, nem ali o poupavam! Gabriel, então, não foi mais senhor de si, atirou-se a ele como um leão, e tamanho soco lhe arrumou que o sorvado Petis foi cair longe nas pedras, berrando despropositadamente. Prenderam-no. Esteve 2 dias numa estação. Levaram-no ao tribunal depois. Foi aí que Clara o encontrou, esfomeado, escaveirado, sem o cesto, sem flores e sem cautelas, vazio de reação, incapaz de mexer e de falar. A pobre mulher olhou-o por um momento de olhos secos, dizendo: Deus te faça diferente do teu pai. E esteve todo o tempo severa, concentrada, quase indiferente ao que ia. Gabriel nunca a tinha visto assim. Quando o mandaram com Deus, a mãe disse-lhe secamente: Anda! E foram. A desgraçada encontrara no caminho uma leva de facínoras que ia embarcar para o degredo. Nessa enxurrada, tinha reconhecido o amante. E sempre atrás dela, sem descanso, corcovado, lazarento e leproso, batendo os enormes tamancos na calçada, caindo de imundícia e frangalhos, e em frases cerradas, ejaculando desejos que de asquerosos parecem violar a serenidade da natureza e do céu. O tromba persegue-a com seus olhos de goma suja, estudando avidamente as fadigas, as fomes, desalentos e lágrimas da desgraçada, com o dinheiro do roubo apertado na pata de réptil e à espera que ela se entregue sem queixa, um dia que não está longe talvez. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com